Oxe, não foi? Comissão da Câmara aprova 39 sugestões para combater a violência contra a mulher. De autoria da deputada federal Tabata Amaral, PSB São Paulo, o texto traz sugestão aos poderes executivo, legislativo e judiciário divididos em 4 eixos. A comissão da Câmara destinada à campanha Caso de Violência Doméstica contra a Mulher e de Feminicídio no país aprovou nesta quarta-feira 14 um relatório final com 39 recomendações para combater as agressões e mortes. De autoria da deputada federal Tabata Amaral, PSB São Paulo, o texto traz sugestão aos poderes executivo, legislativo e judiciário, divididos em 4 eixos de violência doméstica: sexual, feminicídio, casamento infantil e violência obstétrica. Estimular a promover descentralização dos serviços de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e sexual por meio da criação de postos de atendimento próximo de comunidades mais vulneráveis, criar protocolo de atendimento na rede pública de saúde de mulheres vítimas de violência sexual. Instituir uma política orçamentária de gênero ampliando recursos destinados aos programas de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e sexual. Produzir um material didático para ampla distribuição nas escolas em todo o país para implementar o disposto à lei de número 14164/2021, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir conteúdo sobre a prevenção da violência contra as mulheres nos círculos da educação básica. Institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Implementação da Lei de número 14232, 28 de outubro de 2021, que institui a Política Nacional de Dados e Informações relacionadas à violência contra as mulheres, PNA e NFO. Criação de uma metodologia para a coleta de dados em todas as esferas envolvidas no atendimento à mulher vítima de violência doméstica e sexual. Estabelecer calendário de votação de proposição em tramitação que tratem de medidas para enfrentamento à violência contra a mulher. Ampliar o número de ajuizados especializados em atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Aprimorar os mecanismos de fiscalização das medidas protetivas concedidas pela Lei Maria da Penha, que demanda do Estado a implementação de centrais de monitoramento eletrônico para manter o agressor afastado, principalmente da casa e do local de trabalho da vítima, prevenindo assim a ocorrência de feminicídios. Aperfeiçoar e coletar o processo e publicação de dados sobre feminicídio em um sistema unificado que permite a desagregação e intersecção de dados com base em diversos critérios, entre os quais a raça, a cor e o grupo étnico. Aprimorar a legislação penal em vigor a fim de melhor reprimir determinados crimes que são corretamente praticados contra as mulheres, constitui o estágio anterior ao feminicídio com ameaça e lesão corporal e a injúria. Criar no âmbito da Lei Maria da Penha um microsistema para a proteção dos noticiantes e denunciantes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelecer o dever de terceiros de comunicar os crimes trazidos pela lei e autoridade policial. Construir uma agenda comum entre os órgãos do Executivo e do Judiciário para o combate ao casamento infantil, tendo a Secretaria Nacional de Criança e Adolescente como ente coordenador. Fomentar o combate ao casamento infantil nos programas de formação continuada de profissionais da educação e sua inclusão nos projetos políticos pedagógicos das escolas. Fortalecer a política pública que garante acesso à permanência da escola como a busca ativa e tentando para as diferenças de gêneros que levam à evasão e ao abandono escolar. Alterar a legislação para vedar qualquer tipo de exceção ao casamento antes da maioridade de 18 anos.
uma vez que o casamento precoce está relacionado a diversas violações de direitos humanos. Investir na capacitação dos recursos humanos em saúde para conscientizá-los acerca dos atos que configuram violência obstétrica, da importância da humanização no cuidado da gestão e da parturiente. A relatória Tabata Amaral ressaltou que a violência contra a mulher e o feminicídio continua a ser um dos principais males do Brasil. Acrescentou ainda que as mulheres regras em maior situação de vulnerabilidade social costuma ser a mais afetada. Os trabalhadores da comissão começaram em 2019, a intenção agora é que o relatório seja encaminhado aos órgãos competentes pelas ações sugeridas para que possa ser posta em prática. Não podemos ficar omissos, acredito que esse será nosso trabalho nos próximos anos, garantir que essa recomendação seja efetivada, disse. Também nesta quarta comissão da Câmara da Política para a Primeira Infância aprovou o próprio relatório final elaborado pela deputada federal Paula Belmonte, Cidadania DF. O texto traz trabalho realizado pela comissão com série de audiências públicas, diz que persistem desafios que precisam ser discutidos e enfrentados com a pobreza na primeira infância, o aumento do acesso à creche, combate à violência e exploração sexual, obviamente os impactos da pandemia da Covid-19 sobre a criança na primeira infância. Primeira infância contemplada por políticas públicas em diversas áreas como saúde, educação, assistência social, mas há pouca integração entre os órgãos responsáveis por essas iniciativas. Além disso, é difícil atestar a priorização da criança nas ações do Estado e no orçamento público devido à falta de dados que permitam tal análise completa. Ainda assim, afirma que foram observados alguns avanços, por exemplo, a criação da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, aperfeiçoamento do Programa Nacional de Triagem Neonatal, pagamento do Auxílio Brasil, previsão de campanhas sobre o tema. Procuradoria Eleitoral pede cassação do governador do Rio de Janeiro. O Ministério Público vê abuso de poder político e econômico. Cláudio Castro, outros políticos eleitos por meio da contratação de servidores temporários que teriam atuado como cabos eleitorais. A Procuradoria Regional Eleitoral solicitou nesta quarta-feira 14 a cassação do governador reeleito no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, PL, além de sua inelegibilidade por 8 anos e multa e ação de investigação judicial eleitoral ficará a cargo de Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. O Ministério Público Federal aponta abusos de poder político e econômico no caso da folha de pagamento secreto da CEPERJ, Fundação Centro Estadual de Estatística. Pesquisa e informação dos servidores públicos do Rio de Janeiro, com cerca de 27 mil pessoas, e também na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, com mais de 18 mil beneficiados. As contratações teriam sido realizadas sem concurso em desrespeito às normas de transparência. Para a Procuradoria Regional Eleitoral, elas tiveram como consequência uma inequívoca interferência sobre o processo eleitoral, ocorrido nos últimos meses, que culminaram, inclusive, na eleição dos primeiros representados. Além de Castro, a MPF denunciou o vice-governador eleito Tiago Pampolha e outras 10 pessoas como deputados federais e estaduais eleitos. Segundo a denúncia, os contratados, na verdade, eram apoiadores obrigados a promover as candidaturas e atuar como cabos eleitorais disfarçados de servidores públicos temporários, que denota gravidade suficiente para comprometer a legitimidade e a lisura do processo eleitoral.
A Procuradoria apontou que coube a Cláudio Castro alterar a missão da SERPERJ, que era de formação de servidores, captação de dados para um órgão de execução de projetos. Assim, a partir desses alargamentos desmedidos, o governo estadual, chefiado pelo primeiro representante por meio das suas diversas secretarias de Estado, passou a celebrar termos de cooperação com a CEPEG nas mais variadas frentes de atuação, possibilitando não somente a utilização dos cofres públicos para fomentar sua campanha e reeleição, mas também o loteamento de projetos para os respectivos secretários de Estado, que em sua maioria ou se afastaram das respectivas secretarias para concorrer às eleições de 2022 ou seguiram nas suas atribuições para fomentar outras candidaturas para atender aos seus interesses particulares, diz a denúncia. Os temporários eram pagos, em sua maioria, na boca do caixa, sem que houvesse divulgação da folha de pagamento com base em critérios de transparência. No caso, a SERPEG, somente em partes de 2022 foram emitidas 91.788 ordens bancárias, com mais de 27 mil favorecidos, somente despesas de 248 milhões, 226 milhões deles em dinheiro espécie direto na boca do caixa. A Procuradoria chama atenção que os 27 mil favorecidos, 7,4 mil só foram contratados depois de 2 de julho, aumento de servidores já no período eleitoral, que vedado pela legislação. A sanção de inelegibilidade, no presente caso, deve ser aplicada não apenas em virtude da extrema gravidade da conduta dos investigados, capaz de comprometer a própria normalidade e legitimidade do processo eleitoral. Não somente tinha prévio conhecimento dos atos ilícitos praticados, como participaram efetivamente do cometimento do abuso do poder político e econômico, diz o documento assinados pelos procuradores Neide Cardoso de Oliveira e Flávio Paixão Moura Júnior. Lula confirma Marinho no trabalho e convida presidente da Fiesp para Indústria e Comércio. Embaixador Maria Laura da Rocha foi indicada pelo futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, como secretaria-geral do Itamaraty. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, fez mais 2 anúncios sobre sua equipe ministerial. Nesta quarta-feira, 14, o deputado federal eleito Luiz Marinho, PT São Paulo, será o ministro do Trabalho. O embaixador Maria Laura da Rocha foi indicada pelo futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, como a secretaria-geral do Itamaraty. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Josué Gomes da Silva, foi convidado por Lula para assumir o Ministério da Indústria e Comércio. Houve uma reunião entre os dois hoje em Brasília, segundo aliados do petista, dono do Conteminas, não deu uma resposta e teria pedido um tempo para avaliar. Luiz Marinho é o atual presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, nascido em Cosmorama, no interior de São Paulo, em 1959 e hoje com 63. Marinho é formado em Direito, mas vem de uma longa carreira como sindicalista e político. Já foi ministro de Lula em seus primeiros governos e também prefeito de São Paulo, Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Foi desde os anos de 1970 operário da
Volkswagen, em São Bernardo, por onde hoje aposentado, onde conhece Lula, onde desde o início participou do movimento sindical, para se fortalecia à época na região no entorno da capital conhecida como ABC. Em 1996 chegou à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, mesmo que 2 décadas antes foi presidido por Lula e seguiu no cargo até 2003, quando partiu para assumir a presidência da Central Única dos Trabalhadores, CUT. Nos governos de Lula, foi ministro do Trabalho entre 2005 e 2007, depois ministro da Previdência em 2007 e 2008. Comandou a Prefeitura de São Bernardo por 2 mandatos de 2009 e 2016. Maria Laura da Rocha irá ocupar segundo cargo mais importante do Ministério das Relações Exteriores. Esta é a primeira vez que uma mulher estará à frente da Secretaria-Geral. Anteriormente, Maria Laura foi chefe da delegação do Brasil no FOA, Organização da ONU para Alimentação e Agricultura, e na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. Atualmente embaixadora do Brasil, Romênia, escolha de Maria Laura para o cargo teria um significado adicional: responder à pressão por mais pessoas negras em cargos-chave do novo governo. Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar, que foi companheiro da chapa de Lula em seus 2 mandatos em 2003 e 2010, ele presidente de Conteminas, dona das marcas Artex, Santista, Marta e Casa Moisés, maior indústria do item de cama, mesa e banho das Américas. Josué já presidiu a BIT, Associação Brasileira de Indústria Têxtil, Confecção, e o Instituto de Estudos para Desenvolvimento e Indústria do IEDI. Oi, galera, tudo bem? A Lei das Estatais do Senado, a PEC do estouro na Câmara, mais de 15 de dezembro, o projeto de lei que visa modificar o texto da Lei das Estatais pode ser votado no Senado nesta quinta-feira 15. O objetivo da alteração é facilitar a indicação política e a empresas estatais ou de capital misto. A possibilidade de votação da mudança da lei das estatais do Senado da PEC do estouro na Câmara dos Deputados estão entre os destaques desta quinta-feira 15. Mudanças da lei das estatais pode ser votada no Senado nesta quinta 15. O projeto de lei que visa modificar o texto da lei das estatais pode ser votado no Senado nesta quinta-feira 15. O objetivo da alteração é facilitar a indicação política a empresas estatais ou de capital misto. O texto foi aprovado pela Câmara na terça-feira 13 e diminui de 36 meses para 30 dias o período de quarentena pelo qual uma pessoa que tenha atuado em estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à campanha eleitoral deve passar para poder tomar posse em cargo de direção de empresa pública, sociedade de economia mista. A iniciativa também facilita a indicação de pessoas para o conselho direto ou a diretoria colegiada em agências reguladoras. A Petrobras perdeu 219,6 bilhões em valor de mercado desde 21 de outubro, a data em que a cotação da petroleira bateu o seu recorde histórico, de acordo com o levantamento da plataforma de investimento Trademap. As ações ordinárias da Petrobras, PETR3, lideram as perdas do dia da Ibovespa. Encerraram o pregão com um recuo de 9,8%,
Depois que a Câmara dos Deputados realizou uma aprovação relâmpago de projeto de lei que flexibiliza a lei das estatais. Petista diz que a PEC do estouro será votada nesta quinta, mas a dúvida permanece. Os deputados federais do PT, Reginaldo Lopes, Minas Gerais, e José Guimarães, Ceará, afirmaram na noite desta quarta-feira, 14, que a proposta de emenda à Constituição da PEC do estouro será votada na tarde desta quinta-feira, 15, no plenário na Câmara dos Deputados. O parlamento está sensível, quer votar, e nós vamos construir essa votação amanhã à tarde, disse Lopes. Guimarães também afirmou mais de uma vez que a proposta será votada amanhã de tarde. Estamos terminando a noite com um ambiente bom, se normalizou e declarou. No entanto, em conversa sob reserva, outros líderes partidários afirmaram ainda que não têm certeza se que os votos suficientes para a PEC ser votada para ser aprovada no plenário é preciso ao menos 308 votos favoráveis ao texto em 2 turnos de votação. A líder do Centrão, que diz haver no máximo 240 votos favoráveis no momento, o PT ainda não diz quanto contabiliza. Não há consenso, inclusive, dentro de partidos que o PT espera ter ao seu lado na votação da PEC, na busca de construir uma base aliada mais robusta a partir do ano que vem, por exemplo, PP, PSD e União Brasil. Ainda há outras reuniões previstas entre lideranças da Câmara até a tarde desta quinta para discutir o assunto. Enquanto isso não está descartado, deixa a votação da PEC somente para a próxima terça-feira 20, na última semana antes do recesso parlamentar. Rosa Weber faz crítica ao destino dos recursos do orçamento secreto, recoberto por manto de névoas. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira 14 para declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira 15 com o voto dos demais ministros. A ministra disse que as emendas do relator foram consignadas no orçamento da União em favor de um grupo restrito e incógnito de parlamentares encobertos pelo véu da rúbrica RP9. O próprio destino desse recurso acha-se recoberto por um manto de névoas, isso porque não há efetiva programação orçamentária. Somente no momento do empenho, às vésperas da liquidação e do pagamento, torna-se possível identificar quem será o beneficiário dos recursos e o objeto das despesas, disse. Tese fixada por Rosa Weber foi as emendas do relator geral do orçamento. Destina-se exclusivamente à correção de erros e omissão, vedada sua utilização indevida para o fim da criação de novas despesas ou de ampliação dos programas previstos no projeto de lei orçamentária anual. Casos de Covid explodem em Pequim, deixando as ruas das cidades vazias. Ruas vazias nos shopping centers, desertos e moradores distantes uns dos outros, e o novo normal em Pequim, mas não é porque a cidade, como muitas cidades chinesas antes dela, está sob um bloqueio da Covid-0. Dessa vez, porque Pequim foi atingido por um surto significativo e crescente, a primeira vez na capital chinesa desde o início da pandemia, uma semana depois que os líderes afrouxaram a política restritiva da Covid no país. O impacto do surto na cidade foi visível no sofisticado bairro comercial de Sanlitun na terça-feira 13. Lá, as lojas e restaurantes geralmente movimentados estavam sem clientes, em alguns casos funcionando com equipes mínimas, oferecendo apenas comida para viagem. Escritórios, lojas, comunidades residenciais relatam falta de pessoal ou mudança nos
arranjos de trabalho à medida que os funcionários adoecem com vírus, enquanto isso outros ficam em casa para evitar serem infectados. Forças ucranianas bombardeiam Donetsk, controlada pela Rússia, dizem autoridades. Forças ucranianas bombardearam a cidade de Donetsk, controlada pela Rússia, durante a noite, em alguns dos maiores ataques em anos, disseram autoridades instaladas pela Rússia nas áreas anexadas nesta quinta-feira 15. Exatamente às 7 desta manhã, o horário local, eles se submeteram a centro de Donetsk ao ataque mais massivo desde 2014, disse Alexei Kulenzin, prefeito da cidade, apoiado pelo russo ao Telegram. 40 foguetes de lançadores múltiplos de foguetes BM-21 Grad foram disparados contra civis em nossa cidade, disse Kulenzin. Ele classificou o ataque como um crime de guerra. Reuters não conseguiu verificar imediatamente as contas do campo de batalha de nenhum dos lados. Para receber as petistas dizem que a PEC do estouro será votada nesta quinta, mas a dúvida permanece. Outros líderes partidários afirmam ainda não ter certeza se há votos suficientes para a medida ser votada. Os deputados federais do PT, Reginaldo Lopes, MG, José Guimarães, Ceará, afirmaram na noite desta quarta-feira 14 que a proposta de emenda à Constituição da PEC do estouro será votada na tarde desta quinta-feira 15, no plenário na Câmara dos Deputados. O parlamento está sensível, quer votar, e nós vamos construir essa votação amanhã à tarde, disse Lopes. Guimarães também afirmou mais de uma vez que a proposta será votada amanhã de tarde. Estamos terminando a noite com um ambiente bom, se normalizou e declarou. No entanto, em conversa com a CNN sob reserva, outros líderes partidários afirmaram ainda não ter certeza se há votos suficientes para a PEC ser votada para ser aprovada no plenário. É preciso ao menos 308 votos favoráveis ao texto em 2 turnos de votação. A líder do Centrão, que diz haver no máximo 240 votos favoráveis no momento, o PT ainda não diz quanto contabiliza. Não há consenso, inclusive dentro de partidos que o PT espera ter ao seu lado na votação da PEC. Na busca de construir uma base aliada mais robusta, a partir do ano que vem, por exemplo, PP, PSD, União Brasil. Ainda há outras reuniões previstas entre lideranças da Câmara até a tarde desta quinta para discutir os assuntos. Enquanto isso não está descartado, deixa a votação da PEC somente para a próxima terça-feira 20, na última semana antes do recesso parlamentar. Também ainda não há consenso quanto ao conteúdo do texto na atual base do presidente Jair Bolsonaro PL e no Centrão. Parte dos deputados reclama de valores e prazo para Auxílio Brasil, turbinando que deve voltar a se chamar Bolsa Família, previsto na PEC. Outros pontos de divergência são deixar a equipe de transição como um dos responsáveis pela destinação de recursos tratados pela PEC, a possibilidade do uso de recursos esquecidos no PIS/PESAP é a previsão que permite mudanças de âncora fiscal por projeto de lei complementar, por exemplo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas,
passou horas desta quarta à noite em reuniões internas com líderes partidários. E o relator da PEC, Elma Nascimento União Brasil-Bahia, em seu gabinete na casa para negociar a PEC na terça-feira 13, Lira havia dito a interlocutores que ainda não havia votos suficientes. Na saída da reunião, Elmar afirma que irá apresentar o relatório nesta quinta. Ainda vão ter reuniões porque é preciso a gente mensurar os votos, os líderes estão trabalhando nisso. É óbvio que quando se tem uma PEC dessa importância na votação, você tem que ter a garantia da aprovação e tendo essa garantia, essa perspectiva da aprovação, ela será submetida à votação amanhã mesmo, disse. Sobre o texto, afirmou que refletirá a vontade dos líderes se eles conseguirem demonstrar que têm votos suficientes para aprovar o texto que veio do Senado. Será mantido o texto que veio do Senado. O texto do Senado até pode ser aprovado como uma base que avaliam líderes, mas a tendência é que diversos partidos apresentem série de sugestão de mudanças ou supressões à proposta em plenário. Congresso avalia votar projeto sobre orçamento secreto em meio ao julgamento do STF. Ministra Rosa Weber, presidente da Suprema Corte, votou para declarar a inconstitucionalidade da medida. Parlamentares avaliam votar nesta quinta-feira 15 um projeto sobre o orçamento secreto, na expectativa de que, se aprovado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, não seja tão duros em suas decisões no julgamento em curso sobre o tema. Isso porque nesta quarta-feira 14, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, votou para declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta, com voto dos demais ministros. A ministra disse que as emendas do relator, que ficam conhecidas popularmente como orçamento secreto, foram consignadas no orçamento da União em favor de um grupo restrito e incógnito de parlamentares encobertos pelo véu da rúbrica RP9. Para Rosa, o modelo em prática viola o princípio republicano e transgride os postulados informadores do regime de transparência dos recursos financeiros do Estado. A ministra também considerou que as mudanças promovidas pelo Congresso foram suficientes para garantir a transparência das emendas. As mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal formalizaram na terça-feira 13 um projeto de resolução, visto como solução para o impasse envolvendo as contestações feitas na Justiça contra as chamadas emendas de relator. O projeto está na pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional, marcada para esta quinta. Um líder partidário, sob reserva, disse a Weber, argumenta no voto dela ainda não haver uma normatização sobre as emendas de relator. Por isso, diz o líder, é importante que o projeto seja aprovado nesta quinta. Segundo o texto do Congresso, o projeto apresentado tem o objetivo de conferir ainda mais transparência e implementar o critério de impossibilidade para formalização da indicação conforme a proporcionalidade partidária das emendas apresentadas pelos relatores gerais dos projetos de leis orçamentárias anuais. O texto tem 4 principais diretrizes para atender às críticas feitas ao orçamento secreto. Fortalecer a transparência na divisão dessas emendas, permitindo uma indicação apenas por parlamentares e não por prefeitos. Governadores, por exemplo, apesar de dizer que podem ser fundamentadas em demandas da sociedade civil ou outros agentes públicos, respeitar a proporcionalidade das bancadas partidárias no Congresso, ou seja, os partidos com maiores bancadas terão direito
a mais recursos, com menos bancadas, menos recursos. Esse ponto é visto como uma resposta às críticas de desrespeito à impossibilidade. Aplicar de 50% dos recursos dessas emendas em investimentos em saúde e assistência social, atendendo a uma distribuição do Executivo como resposta à crítica por ineficiência, não estabelecer a impositividade das emendas de relator. A proposta prevê ainda a seguinte divisão das indicações a serem feitas pelo relator geral do orçamento. Até 56,66% oriundas de indicações cadastradas pelos deputados obedecem à proporcionalidade partidária e cabendo ao líder do partido formalizar ao relator geral. Até 23,33% oriundas de indicações cadastradas pelos senadores obedecendo à proporcionalidade partidária e cabendo ao líder do partido formalização ao relator geral, até 7,5% oriunda de indicações da comissão diretora da Câmara dos Deputados formalizadas pelos respectivos presidentes ao relator geral, até 7,5% oriundas de indicações pela comissão diretora do Senado Federal, formalizadas pelos respectivos presidentes ao relator geral, até 5% oriundas de indicações conjuntas do relator geral, do presidente da Comissão Mista de Orçamento CMO. Operação militar entre a China e a América Latina acaba com o desafio global da influência americana. Apoio técnico militar da China impede a intervenção militar nos assuntos dos países da América Latina, além de oprimir os Estados Unidos no mercado de armas no continente. O ministro da Defesa da China, Wei Fenghe, a representação dos departamentos de defesa do Exército de 24 países da América Latina e do Caribe participaram do 5º Fórum de Defesa na terça-feira 3. Na ocasião, os chineses instaram os seus parceiros a fortalecerem a cooperação conjunta para elevar suas capacidades de lidar com os riscos e desafios, bem como garantir a paz e a estabilidade regional e mundial. O diretor do Instituto da América Latina da Universidade de Xiamen, Fan Hesheng, afirma a Sputnik que a cautela chinesa em expandir a sua cooperação militar é a parte da estratégia do país que, aos poucos, os chineses desbancaram os norte-americanos no mercado de armas latino-americano. Além disso, especialista ressalta que, do ponto de vista econômico, a China possui uma maior influência e autoridade na América Latina e, por isso, é uma forte alternativa aos países da região com relação aos Estados Unidos. A China há tempo já fornece arma e região, incluindo a Colômbia, o Uruguai e o Brasil como antigos parceiros na região. O Brasil, por exemplo, já obteve veículos de combate de infantaria e embarcações capazes de realizar missões de pesquisas na Antártica, bem como treinamento de militares. A China utiliza esta cooperação para elevar suas capacidades, tanto que seus militares já fizeram estágio na base aérea de Manaus. Enquanto os Estados Unidos não poupam esforços em uma guerra comercial contra a China, tentando tirar os chineses de um mercado específico, a China demonstra que pode não apenas competir com acabar com a influência americana na América Latina. Segundo Fan Hesheng, a China mantém um comércio com quase 10 importantes parceiros latino-americanos, ocupando o 2º ou 3º lugar no mercado de defesa. Além disso, especialista enfatiza que a China ativamente investe em uma série de setores industriais da América Latina, principalmente nos setores de extração.
A expansão da cooperação militar completará a ampla estratégia incluindo expansão econômica, logística e investimento com a América Latina, concluiu o especialista. A Alemanha quer fim da proibição das importações de fertilizantes da Rússia. Portal Eu observa o relator que a Alemanha está tentando negociar o fim da proibição das importações dos fertilizantes russos. De acordo com a mídia, a Alemanha segue tentando acabar com as restrições contra a Rússia em nome da proteção da segurança alimentar global. Além disso, observa-se que outros países do bloco também estão tentando acabar com uma restrição imposta às indústrias de mineração da Rússia. Em 7 de dezembro, a Comissão Europeia propôs um novo pacote de sanções contra a Rússia, sugerindo medidas adicionais contra o setor energético russo, incluindo a proibição de investimentos no setor de mineração, proibição da exportação de drones à Rússia, bem como a expansão das restrições às exportações. O Ocidente aumentou a pressão das sanções sobre a Rússia em relação à Ucrânia e já promulgou 8 pacotes de sanções sucessivas que incluem medidas restritivas econômicas, pessoais e setoriais. Isso levou ao preço mais altos da eletricidade, combustível e alimentos na Europa e nos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que a política de Conte enfraquece a Rússia e uma estratégia de longo prazo para o Ocidente. As sanções foram um duro golpe para toda a economia global. Segundo ele, o principal objetivo do Ocidente é piorar a vida de milhões de pessoas. A Federação da Rússia afirmou repetidamente que o país resolverá todos os problemas que o Ocidente cria para ela. Estados Unidos planeja fornecer a Kiev equipamentos para criar bombas inteligentes, diz mídia. O exército dos Estados Unidos planeja entregar equipamentos para Kiev converter munições em bombas inteligentes. A Casa Branca planeja fornecer à Ucrânia equipamentos que convertem munições de aeronaves não guiadas em bombas inteligentes, segundo informações do Washington Post, que cita altos funcionários do governo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. A administração do presidente Joe Biden planeja enviar equipamentos avançados para a Ucrânia que converte munições de aeronaves não guiadas em bombas inteligentes que podem atingir posições militares russas com alto grau de precisão, diz o jornal. Segundo a publicação, a estratégia inclui a entrega de dispositivos do posicionamento global e pode ser acoplado a diferentes tipos de arma. Pentágono chama a tecnologia de munição de ataque direto ao conjunto, ou GDAM. Os militares dos Estados Unidos usaram em bombas com peso de até 1 quilo, geralmente lançados de aviões, bombardeiros e caças. Ainda não há confirmação se o presidente dos Estados Unidos aprovou essa transferência de equipamentos para a Ucrânia. Na terça-feira 13, funcionários dos Estados Unidos disseram a The Washington Post que o Pentágono também estava se preparando para fornecer à Ucrânia um sistema de mísseis Patriot, arma de defesa aérea mais sofisticada das Forças Armadas dos Estados Unidos. Em reunião recente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, da ONU, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, apontou que os países ocidentais que apoiam o regime de Kiev estão se tornando perto do conflito. Ele também observou que quaisquer remessa que contenha armas para a Ucrânia se tornariam um alvo legítimo para a Rússia.
pretende julgar uma superpotência com triade nuclear. Ex-presidente russo sobre o tribunal em Riga. O ex-presidente russo, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, chamou de presidente falho uma pessoa tanto líder letão que propôs realizar um julgamento da Rússia na Letônia e criar um chamado Tribunal de Riga. Chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, comunicou na quarta-feira 14 que a proposta da Comissão Europeia sobre a convocação de um tribunal internacional para a Ucrânia não encontrou apoio unânime entre os chancelleres europeus em uma reunião que se deu há pouco em Bruxelas. Após isso, o presidente letão Egis Levits propôs que o Tribunal Internacional para a Ucrânia possa ser organizado em Riga. O que posso dizer? Quanto mais insignificante o país, quanto mais tonto seu líder, maiores suas ambições. Esse presidente falho de um país vizinho, pequeno e fantoche, que não tem nem suas próprias forças armadas, nem economia, pretende julgar uma superpotência. Um membro permanece do Conselho de Segurança que possui uma triade nuclear, disse Dmitry Medvedev. Ele que tem imaginar as consequências de esse país ficar ofendido com ele pessoalmente, ou será melhor se ele perguntar aos seus cidadãos se estes querem um confronto com a Rússia também. Nessa questão, concluiu o político entrevistado pela agência. Rússia arruína planos ocidentais e vence a guerra econômica, diz mídia americana. Portal 19 Fortvive afirmou que a Rússia conseguiu arruinar os planos ocidentais e vencer a guerra econômica. De acordo com o portal da Rússia, continua fornecendo seus recursos energéticos para alguns de seus consumidores, inclusive na Europa, além de encontrar novos clientes. Além disso, o aumento do preço poderia compensar parcialmente a redução da exportação. A mídia ainda observa que as sanções anti-russa não conseguiram minar a valorização da moeda russa e rublo. Outro ponto apontado como fracasso ocidental, que os índices da inflação na Rússia também foram conduzidos, mostrando que os russos venceram a guerra econômica com o Ocidente.